Olá, boa tarde para você. O SC Acontece de hoje vai atualizar as informações sobre a explosão em um hotel no último domingo. Além das causas do incidente, a perícia feita no local também vai definir se toda a estrutura ficou comprometida ou não. Vamos saber detalhes da investigação sobre a detonação de rocha que aconteceu na última terça-feira na BR-101 e acabou ferindo um ciclista e atingindo alguns carros. Direto de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, a gente vai te mostrar um doutor diferente, especializado em bensterologia. Tem ainda a geada que marcou presença em vários municípios catarinenses e não é para menos, porque pelo menos 15 registraram temperaturas abaixo de zero nesse amanhecer. E será que o frio continua no fim de semana? A gente conta na previsão do tempo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu SC Acontece, que está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! Só que a gente vai começar a edição de hoje mostrando para você a saga de uma família. Uma criança de apenas 2 meses está internada há 10 dias à espera de uma cirurgia que ainda não aconteceu. A Grazi Bialy tem mais detalhes para a gente. Vai ser daqui a pouquinho, ela está terminando de posicionar, a gente está com um probleminha técnico, mas já está sendo resolvido daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre isso com você. A gente vai agora conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros sobre a explosão no último domingo que deixou os moradores da capital em alerta. Isso aconteceu na Avenida Beira-Mar Norte, uma das mais movimentadas de Florianópolis, deixou 2 pessoas feridas. Num primeiro momento, a informação é que o Corpo de Bombeiros dizia que poderia acontecer da estrutura toda do hotel ficar comprometida. Aí, se isso acontece, o hotel ia precisar ser desativado. Mas, para poder confirmar isso, tinha que aguardar a perícia, o resultado da perícia. Eu vou conversar agora com o perito do Corpo de Bombeiros, que é o Pedro Soares de Paula, para saber como está a investigação e essa perícia que já foi feita no hotel, né, Pedro Soares? Ela já foi concluída? Como é que está esse andamento? Boa tarde. Boa tarde a todos. A perícia ela é um processo que até o produto final, que é o laudo pericial, pode levar em torno de 30 dias, né? Os trabalhos iniciaram já no dia seguinte, na segunda-feira, trabalhos de investigação, né? Após já estar respaldado ali por técnicos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, de que a estrutura não ofereceria esse risco aí de desabamento, que a parte estrutural havia sido mantida. Então, na segunda-feira foi iniciado juntamente com a participação também da polícia, a polícia do IGP, né? A polícia faz a perícia, né? O pessoal os peritos, né? O André, o perito José, e o apoio da Diretoria de Segurança contra Incêndio, a pessoa do Major Fregapane, nós iniciamos esse trabalho. Já de pronto, no primeiro dia foi mais focado, né, na análise, né, dos elementos, de acordo com o deslocamento dessa explosão, foi levantado ali esse ponto que foi tido como sendo o epicentro, né, a maior suspeita de que tivesse iniciado realmente naquela região do subsolo, onde estava localizado um equipamento que é similar a um aquecedor de água aí que temos aí no apartamento, mas com uma potência muito maior, então faz uso de gás. E por ser no subsolo e não ter uma ventilação adequada, ocorreu então esse vazamento de gás e esse acúmulo, né? E no momento ali em que houve o acionamento do equipamento, a fagulha gerou essa explosão, e consequente deslocamento de ar. Pedro, deixa eu te interromper um minutinho, só porque agora me surgiu uma curiosidade, né? A gente sabe que precisam de vários alvarás para o funcionamento de qualquer estabelecimento comercial. Se você já tem um alvará, está tudo certinho, mas você vai instalar um equipamento como esse, por exemplo, não é necessário fazer uma solicitação de atualização desse alvará, até porque, pelo que vocês estão falando, esse equipamento estava num lugar que não estava ventilado como deveria, ou seja, não estava instalado de forma correta, por isso acabou acontecendo o que aconteceu. Como funciona isso? Isso, exatamente. Então, qualquer edificação precisa, no primeiro momento, claro, né, antes mesmo da construção, de aprovação de um projeto preventivo. Então, nessa aprovação vai ser verificado por alguns analistas todos os critérios ali, todos os sistemas que devem estar instalados. E após construída essa edificação, né, isso eu estou falando numa situação normal, pode acontecer de edificação estar irregular e depois buscar fazer esse projeto. Mas, de qualquer forma, depois é feita uma vistoria para que se verifique esses sistemas.
Então, qualquer alteração, até mesmo a gente está falando aqui de uma empresa, de um hotel, uma rede um pouco maior, então eles já tinham essa consciência um pouco maior. Mas até mesmo quem mora aí, por exemplo, em apartamento, vou comprar um outro aquecedor diferente. É interessante que verifique, né? Que é uma coisa que está no nosso cotidiano, né? Então, verifique qual a potência desse aparelho, se é possível ou não, verificar com o síndico, né? Para que seja constatado com o responsável técnico se atende ou não o que foi aprovado. Porque às vezes a gente pode estar criando ali um risco que não existia. Pedro, mais uma perguntinha, então, só para confirmar. No caso de um estabelecimento comercial, acione os bombeiros para fazer essa avaliação. Mas no caso de uma residência, quem que deve procurar? Não sendo um condomínio, uma casa mesmo, quem procura? Exatamente. Aqui na nossa legislação, aqui no nosso estado, na verdade em todo o Brasil funciona mais ou menos dessa forma. Residencial, que a gente fala residencial privativo unifamiliar, que seria uma casa, né? Ela não está sujeita à fiscalização do Corpo de Bombeiros, né? Apenas serve como recomendação às nossas normas. Então, esses cuidados com gás, por exemplo, a gente não tem esse poder de fiscalização sobre essas residências unifamiliares. Isso poderia partir de uma iniciativa, talvez, dos municípios, né? Como acontece em outros países, como os Estados Unidos, de exigir detecção de fumaça, algo do tipo que possa melhorar a segurança. Mas essas recomendações quanto ao uso de gás se aplicam também para o unifamiliar. Então, botijão de gás, ou em vez de colocar dentro da cozinha, dentro de um móvel embutido, né, que a gente tem muito comum hoje, né, ter a cozinha bonita, móveis planejados, e o botijão lá dentro daquele imobiliário. Ali acaba formando perigoso, né? Uma espécie de bomba, né? Sim, no caso de vazamento. Sim, extremamente perigoso. Pedro, muito obrigada pela tua participação e pelas tuas orientações aqui no SC Acontece. Obrigada, viu? Ok, agradeço a oportunidade. Em caso de emergência, 193. Perfeito, excelente. Muito obrigada, Pedro. Agora, atenção, você que é estudante, o prazo de inscrição para o Enem deste ano termina amanhã. Então, tem que se agilizar, tá? A inscrição deve ser feita na página do participante do Enem, que é enem.inep.gov.br. A taxa, para quem não conseguiu isenção, é de R$ 85 e tem que ser paga até o dia 27 de maio por boleto ou ainda por Pix ou cartão de crédito. As provas nas versões impressa e digital, elas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro desse ano. A gente vai falar agora, mostrar para você a saga de uma família, uma criança de apenas 2 meses que está internada há 10 dias à espera de uma cirurgia e que ainda não aconteceu. Então agora sim a gente conversa com a Graziane Biali, porque ela sabe explicar para a gente melhor qual o motivo do adiamento da cirurgia, por que essa criança está esperando esse tempo todo e sofrendo também, né, Grazi? Boa tarde para você. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. Bem verdade, é muito sofrimento, viu? E o motivo da cirurgia não ter acontecido novamente, estava marcada para hoje, foi a falta de um leito de UTI pediátrico. Existe o leito, mas esse leito é único no momento, desocupado, e precisa ser mantido desta forma caso ocorra algum caso mais emergencial do que o da própria Valentina. Esse é o nome da bebezinha de 2 meses e meio, que nasceu com um problema de respiração, ela só respira pela boca e precisa fazer uma cirurgia. Mas para a gente entender melhor do que se trata esse assunto, vamos assistir a esse vídeo? Já tem meses que a gente enfrenta uma história muito longa da nossa filha desde quando ela nasceu. Ela foi diagnosticada com atresia de Coanas. Significa que ela não respira nada pelo nariz e sim só pela boca. A situação dela piorou nessas últimas semanas. A gente está em luta desde quando ela nasceu, em hospitais desde quando ela nasceu. A gente mora em São Lourenço do Oeste, então é muito longe daqui, muito longe mesmo. E viemos para uma consulta, ficamos internados e para garantir essa vaga para ela, esse leito não UTI para ela também. E com uma vaga lá, que a gente ficou para garantir essa vaga, chega no dia de hoje, que era para ela fazer a cirurgia, que a gente lutou tanto para isso, a cirurgia não é feita, a cirurgia é cancelada e deixam a gente aqui sem respostas nenhuma. Eu, como mãe, estou desesperada e acho que ninguém quer passar por isso com filho nenhum. Ninguém quer passar por uma situação dessa. Eu não desejo isso para ninguém.
Olha só, a Gisele Pereira, a mãe dessa bebê, né? Ela não conseguiu gravar conosco, ela nos mandou esse vídeo porque ela não consegue sair de dentro do hospital. Afinal de contas, ela precisa estar vigiando a Valentina 24 horas por dia. A Valentina não pode ficar um minuto sequer sem alguém ao lado, porque ela pode se engasgar e precisa ser socorrida, porque ela não consegue respirar pelo nariz, ela respira apenas pela boca. E essa cirurgia deveria ter sido realizada no 5º dia de vida da bebê, justamente para corrigir então esse problema que ela nasceu, essa síndrome, mas de fato até hoje não foi realizada ainda. A família viaja quase 1.000 quilômetros para vir até aqui o Hospital Joana de Guzmão, Hospital Infantil, e ainda não conseguiu sair daqui com a cirurgia realizada, infelizmente, né? A gente conversou com a Secretaria de Estado da Saúde para tentar entender, né, o motivo de não ter sido realizada ainda a cirurgia. Se a bebê está internada, ela está recebendo acompanhamento, mas a cirurgia não sai. Inclusive, hoje ela foi para a sala de espera porque estava tudo certo para a cirurgia acontecer. E aí a Secretaria de Estado da Saúde nos disse que está lutando para ampliar o número de leitos pediátricos no estado. Inclusive, teve uma reunião nessa semana. Mas o que a gente se pergunta também, né, Karen, você como mãe, é quanto tempo ainda a Valentina vai ter que esperar, inclusive tendo um leito disponível, mas que venha um caso mais emergencial. Será que o caso dela já não é uma urgência o suficiente, né? Fica a pergunta. A gente, inclusive, aguarda novas respostas aí da Secretaria de Estado da Saúde. Ok, Grazi, obrigada pelas informações. A gente, claro, fica com o coração apertado, né? Como a Grazi falou, eu sou mãe, mais apertada ainda, a bebezinha ainda tem o mesmo nome da minha filha, não tem como não ficar com o coração apertado, né? E isso é um problema que com certeza não é só a Valentina que está passando aqui, porque nós estamos realmente com um grande problema de UTI neonatal, né, em hospitais que atendam criança no estado todo, não é só aqui em Florianópolis. Esperamos que isso seja resolvido quanto antes e sim, a situação da Valentina é urgente também. Obrigada, Grazi. Muito obrigada. Até a próxima.